Olá galera, aqui é o professor Claudio Henrique mais uma vez com vocês. Na aula de hoje de História a gente vai falar de uma das antigas civilizações, né? Já falamos aqui dos hebreus, do Egito, né? Certo? A gente vai falar hoje dos persas. Civilização essa de grande importância, se destaca nos filmes como 300, né? Os persas foram um exemplo de exército organizado, né? Tinham equipamentos já bem avançados, né? E assim, galera, os persas hoje correspondem ao Irã. Então, o atual Irã, né? Nós temos todo um contexto histórico da civilização persa. Os persas, né? Eles viviam onde hoje é o Irã, né? Como já falei. A partir do século VI a.C., eles iniciaram a conquista de um dos maiores impérios da antiguidade. Em 1935, a Pérsia passou a ser chamada de Irã. Você veja que é bem recente, né? Só em 1935. Os persas, eles foram o maior império do Oriente Antigo, né? Unificado vários povos do Crescente Fértil. Suas fronteiras se estendiam do mar Mediterrâneo até o Oceano Índico, né? Habitavam o Planalto do Irã, situado a leste da Mesopotâmia, uma região semiárida, com montanhas ricas em minerais, desertos e poucos vales férteis, de clima seco, com grandes oscilações de temperatura, né? Então, a origem do Império Persa está a partir de 2000 a.C. A região ela foi ocupada por povos de pastores e agricultores, né? Então havia essa questão da prática do pastoril, igualmente outras grandes civilizações, né? Vindo do sul do atual da Rússia, né? Que invadiu o Planalto. Os medos fixaram-se ao norte do Planalto do Irã, enquanto os persas se estabeleceram na parte sudeste, próximo ao Golfo Pérsico, né? Os primeiros habitantes desse planalto, eles dedicaram-se ao pastoreio, né? E nos vales férteis desenvolveram o cultivo de cereais, frutas e hortaliças, né? Então, assim, basicamente, da sua origem de construção, de civilização, eles viviam basicamente da criação de ovelhas, né? A questão do pastoril, plantavam hortaliças, frutas, né, e cereais. A região era também rica em recursos minerais, né, encontrados das montanhas vizinhas. Nós tínhamos o ferro, o cobre e a prata. Isso justifica, galera, para a gente entender por que ele desenvolveu tantos instrumentos de guerra, né? Porque tiveram esse fator a favor deles, né? A questão mineral, né? O ferro, o cobre e a prata. Como se deu a unificação, né? Nós vamos perceber o seguinte, que no século 8 a.C., os medos, eles possuíam um reino com um exército organizado, né, que dominava vários povos, incluindo os persas, obrigando-os a pagar impostos. E em 550 a.C., século 6 a.C., Ciro, do clã persa, dos Aquemenidas, ele liderou uma rebelião contra os medos, né? Então veja que Ciro faz parte dos persas e vai, né, liderar uma rebelião contra os povos medos. De repente, que habitavam, né, essa tribo habitavam o Planalto iraniano, né? A partir daí começou a formação desse Império Persa. Ciro conduziu a Pérsia à expansão, conquistando várias regiões. Então, veja que os persas eles vão conquistar os povos medos, né? E aí Ciro começa a crescer quanto esse líder, né? Esse tendo domínio. Fundador do Império Persa, né? Então podemos dizer que quem fundou o Império Persa é Ciro, né? O Grande, né? Cuidado, não é Alexandre o Grande. Aqui é Ciro o Grande, viu? Após vencer os medos e reunir sob seu domínio todas as tribos que habitavam o Planalto iraniano, eles conquistou o reino da Lídia e as cidades gregas, né, da Ásia Menor. Em 539 a.C., conquistou a Mesopotâmia, certo? A Babilônia, né, toda ali, os sumérios, né? Os caldeus,
Por sua ordem, nesse mesmo ano, os judeus eles retornavam à Palestina, né? Terminando assim o cativeiro da Babilônia. Ciro incorporou ao império toda a Mesopotâmia, né? A Fenícia e a Palestina, que nós temos a imagem desse grande imperador, né? Grande líder da sociedade persa, da civilização persa. Ciro, né? Ele vai morrer em combate, né? Então Ciro morre em 529 a.C. O seu sucessor foi seu filho Cambises, né? Que com um grande exército conquistou o Egito. Em todo nesse contexto histórico das grandes civilizações, nós sabemos que o Egito sofre essa invasão pelos persas, né? Interessante que há uma história, né? Que os persas eles mandaram um recadinho para os egípcios: digam a todos que se entregue, senão a gente vai começar a matar todos os gatos. E os egípcios tinham uma admiração por esse animal, o gato, né? Viu o gato com algo que tinha uma divindade, né? Então, se renderam aos persas, né? Não se sabe até hoje se é só uma piada ou se faz sentido historicamente, né? Mas se conta isso na história. Que diante dessa ameaça, os egípcios se entregam. Então, a volta para a Pérsia, Cambises, ele morreu assassinado, né? Filho de Ciro. E em uma revolta interna, né? Ele foi assassinado. Foi sucedido por Dário. Então, o sucessor de Cambises é Dário I, em 521 a 486 a.C. Né? Aqui nós temos uma frase famosa, né, de Ciro, o grande, o primeiro imperador, o primeiro grande líder dessa sociedade persa. Ele deixou escrito da seguinte forma, frase: Bem-vindo, peregrino, tenho estado à tua espera. Perante ti jaz Ciro, rei da Ásia, rei do mundo. Tudo o que resta de mim é pó, não me invejes. Né? Então deixa uma reflexão aí, essa frase deixa uma grande ideia para a gente discutir a importância quanto nós, quanto ser humano, que após a morte vira pó, né? Está no seu túmulo, de Ciro. Cada rei que sucedia a um anterior ampliava ainda mais o território persa. Nós agora estamos com Dário, né? Neto de Ciro, no caso. Então, Dário primeiro, o apogeu do império, ele vai estar dentro desse processo do apogeu, né? O sistema administrativo persa foi um dos mais eficientes da antiguidade, né, oriental, né? Certo? Então, havia uma organização no administrativo. O Império Persa era governado por uma monarquia absoluta, né? Teocrática. Possuía 4 capitais: Susa, Persépolis, né? Babilônia e Ecbatana, né? Ruínas de Persépolis, antiga capital persa. Dário I, né? Ele enfrentou diversas rebeliões dos povos dominados, porque era assim, os povos dominados não aceitavam agora sofrer uma outra culturação, né? E ficar nessa condição submisso. A fim de combatê-las, dividiu o império, né? Dário, ele para combater essas rebeliões, ele vai usar a estratégia de criar 20 províncias, né? Que ele vai denominar de satrápias, né? E nomeou os líderes locais, denominados de sátrapas, né? Os sátrapas, eles ficavam liderando as satrápias, né? Ou seja, uma espécie de líder. O sátrapa, né, era responsável pela arrecadação dos impostos em seu território. Uma parte dos tributos ele usava para manter a administração e o exército, né? A outra ele enviava para o rei. Então, em cada província dessa, em cada satrápias, o sátrapa, né, ele fazia isso, tirava uma parte da renda da arrecadação para a questão de exército, os gastos administrativos, e a outra parte para o rei. Para evitar traições, Dário I ele vai enviar fiscais para essas sátrapias, né? Para ver se os sátrapas estão realmente usando o dinheiro devidamente, né? Para evitar traições, ele vai enviar esses fiscais e reais e as sátrapias e conhecidos como os olhos e ouvidos do rei, né? Então esses fiscais ficaram, né, conhecidos entre aspas
como os olhos e o ouvido do rei, para fiscalizar. O império ele vai ser dividido, esse mapa mostra isso, né? Essas divisões em 5, aliás, em 20 províncias, as satrápias, né? Que são províncias. Para garantir o controle do império, o rei ele possuía um poderoso exército, né? A gente vale ressaltar que a história dos persas, o exército é uma grande característica marcante, né? Ficou conhecido como os imortais. A gente vê aqui uma representação em relevo, em pedra, né? Representado o exército persa. Aqui nós temos representado em mosaico, né? Persa, o exército. Dário primeiro ele mandou construir uma rede de estradas, né? Ligando os grandes centros que lhe permitiram mandar seus funcionários ou o exército de um extremo a outro, né? Com relativa facilidade. A mais famosa era a Estrada Real, né? Que ia de Susa até Sardes, na Ásia Menor, com uma extensão de 2.500 quilômetros. A Estrada Real ela funcionou o primeiro sistema de correios da história, né? Dário também ele vai instituir, né? Criar uma moeda, né? Ou seja, o dinheiro vai circular, né? Uma moeda vai circular. O Dárico, né? Dárico, né? Ou seja, em homenagem a Dário. Uma cunhada em prata ou ouro, né? Para facilitar as atividades comerciais. O Dárico não cumpriu sua função, pois passou a ser acumulado, né? Como fortuna pessoal pelos sátrapas, né? Aqui nós temos a imagem do filme 300, né? O Dário representado pelo cinema, o quanto isso representa a realidade. A economia persa, né? Que era o foco marcante, né? Baseava-se na agropecuária, né? E a agropecuária envolve a criação de ovelhas, caprinos, suínos, bovinos, né? Com irrigação pela água de montanhas, na criação de gado e na exploração de minérios. Com a formação do império, o comércio passou a ser uma atividade importante, dando origem a uma camada dos ricos comerciantes. Por ele passavam rotas de caravanas comerciais ligando a Índia e a China ao mar Mediterrâneo. O comércio impulsionou, né, a indústria de tecidos de luxo, jóias, mosaicos e tapetes de rara beleza. Saindo da economia, a gente vai ver a religião. A religião ela foi marcada pelo zoroatrismo, né, ou masdeísmo. O profeta Zoroastro, ou Zoroastruta, criou uma religião dualista, né, que afirmava ser o universo dividido entre um Deus, mal, Arimá, né, e um Deus bom, Hormuz, que lutam até a vitória final do bem. Então o bem vai vencer, né? Zoroastro viveu entre 628 e 551 a.C. Seus princípios estão contidos no livro sagrado, né? Denominado Vedyavesta, né? Os persas aceitavam a existência de duas divindades opostas, que estavam sempre em luta. Aura Mazda, né, o bem, era o deus da luz e criador das coisas boas da terra, e Ahriman, o mal, era o responsável pelas doenças, pelas pragas, pelas desgraças no mundo, né, sendo os deuses das trevas. A vitória final seria de Aura Mazda, né, que lançaria Ahriman num precipício. Acreditava também na imortalidade da alma, na ressurreição dos mortos e no juízo final. Aqui nós temos a figura de um Zoroastro, né? Um profeta. Aqui nós temos a representação de Hormuz, Aura mais, né? Deus do bem. Muitas características do zoroastrismo, né? Eles influenciaram outras religiões, como o cristianismo e o judaísmo, né? O que a gente pode pegar para o cristianismo? Essa questão da gente ver o lado bem, o lado mal, essa luta de duas forças, né? Certo? Algumas virtudes recomendadas pelo zoroastrismo, como cumprimento às obrigações de trabalho, obediência ao governo, criação de muitos filhos e cultivo da terra, serviu também para convencer a camada mais inferior da sociedade persa a não se revoltar contra a situação de exploração a que viviam, né? Submetido.
Essa concepção religiosa acabou por se transformar em importante fator de controle político e social por parte dos reis e da aristocracia persa. Ou seja, a religião, né, o zoroastrismo, eles orientavam os fiéis, né, a seguir a obrigação do trabalho, a obediência ao governo, ter muitos filhos, né, cultivar a terra. Né? E isso forjou todo o mecanismo político de dominação e de controle, né? Ou seja, o controle de dominação. Na cultura, né? A cultura, o povo persa sempre ele absorveu das outras civilizações vizinhas. Como assim? A criação artística e intelectual sofreu influências culturais dos povos vizinhos. Os persas optaram, no princípio, pela escrita cuneiforme, né? Inventada pelos sumérios, porque o cuneiforme é uma escrita do povo sumério, e eles trouxeram para eles, que depois foi submetido por uma escrita alfabética. Então, assim, quando o persa dominava um povo, ele pegava aquela cultura e não maltratava, não a, a, deixava liquidada, mas ele trazia para eles, né? Dava mais vida ainda essa cultura. Aceitava. Na arquitetura, os persas eles usavam como modelo a construção da babilônica, né? Ou seja, as construções persas eram muito parecidas com as construções babilônicas. E egípcias também, né? Embora os grandes monumentos persas não fossem templos como o do Egito e da Mesopotâmia, e sim palácios reais. Aqui nós temos o exemplo da questão, né, da arte, o vaso, o azulejo, os tapetes persas, que são um dos mais cobiçados do mundo. Né? Partindo para a finalização, a gente vai perceber que a parte contemporânea, né, atual, o Irã atual ele é governado por uma teocracia absolutista, né? Representado pelo Ayatollah, né? O atual presidente, né? Certo? O Irã ele é controlado por uma cúpula religiosa que direciona toda a vida política do país desde 1979. E aí a gente fica pela aqui, né, dizendo que a gente tem que reforçar mais, compreender essa cultura iraniana para compreender melhor também os persas. Fica um abraço.